Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Na aula anterior nós falamos sobre as multinacionais e as transnacionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. Ainda nós estamos na apostila do universitário, né? Segundo bimestre. E quando vem a União Europeia, vocês pensam assim, nossa, será que é difícil? De que forma aconteceu essa união dos 27 países? Eu vou explicar de uma maneira bem simples, para que vocês possam entender e perceber que não é nada difícil da forma que nós pensamos, certo? Como tudo começou? Nós sabemos que a Europa foi palco de guerra, né, das duas grandes, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. E o que acontece? Gente, cenário de guerra, um país em guerra, se vocês imaginem, território destruído, né, a população arrasada. Para você reconstruir um palco de guerra, vai anos e anos de investimento. E a Europa viveu isso durante 2 vezes, né? Foram 2 guerras que arrasaram os países. O que acabou acontecendo? Eles perceberam que esse cenário de guerra estava fortalecendo 2 grandes potências. Quando eles estavam em guerra, lutando, brigando, toda essa situação, o que acabou acontecendo? Quem que começou a se destacar? Os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado nós tínhamos um socialismo, que é a União Soviética, com todos aqueles países que formavam, e do outro lado nós tínhamos o capitalismo, que era os Estados Unidos, como 2 grandes potências, e que prevaleceram por muito tempo, dominaram essas grandes potências. Até o final da Guerra Fria, eles eram grandes potências mundiais. Com o fim da Guerra Fria, que nós sabemos que com o fim da União Soviética, o socialismo acaba se enfraquecendo e o capitalismo acaba enaltecendo, e os Estados Unidos acabam saindo como um grande vitorioso dessa grande Guerra Fria, né? Eu falo que não é uma guerra de munições, mas uma guerra de poder, de controle. E com isso a Europa percebe que ela está perdendo palco dentro dessa economia. Por quê? Porque ela estava lutando até então, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Qual foi o pensamento dos europeus na época? Vamos se unir, vamos formar uma comunidade, uma junção, né? Por quê? Para tentar unir forças e juntar aliados e reconstruir o país, tanto economicamente, né, politicamente, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, e porque senão nós não vamos conseguir resistir. Se vir outra guerra e cada um tiver por si, vai ser complicado. Esse foi o primeiro pensamento que eles tiveram. Então, o que eles fizeram de momento? Primeiro acordo, a primeira junção dos países que nós tivemos antes da União Europeia foi o Benelux. Não sei se vocês já ouviram falar, mas foi uma união de 3 países: Luxemburgo, Países Baixos e Bélgica. Aí eu até coloquei aqui na tela para vocês, aqui ó, para vocês entenderem aí. O que eles se uniram? Eles se uniram, esses 3 países aliados, para ter livre circulação de fronteira, sabe? Para tentar melhorar a situação. Deu certo, professor? Lógico que deu. Porque se eu tenho, vamos supor, um abacaxi, você tem uma mamão, a gente pode trocar essa mercadoria sem pagar impostos. Então essa união fez com que tivesse livre circulação, que aumentasse a economia, né? Trocassem ideias e começasse a melhorar a economia. Com o passar do tempo, além desses 3 países,
eles começam a se fortalecer e surge um segundo bloco, uma segunda união aí, que é chamado SECA, não é a escola estadual nossa aqui de Laranjal. O SECA, o que é? Uma comunidade europeia do carvão e do aço, né? E quem faz parte dessa comunidade? Além de Luxemburgo, a Bélgica e Países Baixos, que já fazia do Benelux, aumenta a Alemanha, a Itália e a França. Faz essa união de 6 países. No começo é fácil, gente, você convencer as pessoas dessa união? Não é fácil. Falar, eu vou ter que dividir lucro, eu vou ter que dar satisfação, de que forma vai funcionar, mas ao mesmo tempo, daí vai mudando a cabeça. Porque quando você se une, é muito mais fácil de você ter um objetivo em comum do que você fazer sozinho. Então eles se unem principalmente na situação do carvão e do aço, né? São infraestruturas assim de base. Principalmente, gente, nós sabemos assim que a Europa em si, as ferrovias que transportavam as grandes mercadorias, certo? Principalmente das matérias-primas, o carvão, o aço. Então, eles se uniram para a melhoria do quê? Da economia do país. A livre circulação de mercadorias, sem pagamento de impostos, e sabendo se ocorresse mais uma guerra, eles estariam unidos, eles não estariam assim individual, cada um no seu quadradinho, eu falo. Faz a diferença essa união? Faz muita diferença, gente. Eu vou dar assim um exemplo claro para vocês. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho aí, de português. Eu não sou muito boa em português, mas eu tenho uma colega que ela é muito boa em português. Se eu fizer essa junção com a minha colega, eu vou trocar conhecimentos e eu vou aprender o quê? Muito mais. Porque ela vai passar aquilo que ela sabe para mim. Ela é boa em português, eu sou boa em matemática. Ela me ensina o português e eu ensino a matemática para ela. Essa junção faz com que a comunidade o quê? Cresça, certo? Então, o início da União Europeia começou com o Benelux, que foi o primeiro bloco, e depois veio o SECA, que uniu esses 6 países. Quando já estava bem estruturado, eu vou abaixar aqui a tela para vocês, surge os 27 países que é da União Europeia. Antigamente era 28, porque o Reino Unido fazia parte, hoje não faz mais parte. E esses 27 países, eles se unem para assim, melhorar a economia, melhorar o livre mercado e assim, tudo que é benefício. Daí vocês perguntam, professora, por que o Brasil não faz parte da União Europeia? Porque lá tem como se fosse um artigo que para fazer parte da União Europeia eu tenho que estar aonde? Na Europa. Tem que ser o quê? Países da Europa e um monte de outros acordos que eles têm entre eles, tá? Então, eu até coloquei aqui na tela para vocês os objetivos da União Europeia são promover a paz dos seus valores, estar de bem com seus cidadãos, garantir a liberdade, a segurança, a justiça sem fronteiras internas. Então, eu estou garantindo que a paz das pessoas que estão lá dentro, eu posso circular de um país para outro sem pagar tarifas, né? Sem ter tarifas alfandegárias que a gente fala, né? Impostos. E assim, automaticamente, eu também tenho segurança. Nesses países, eles estão garantindo a segurança e a liberdade, né? E nós estamos falando de Europa, né, gente? De uma economia, assim, muito boa. A Europa com o turismo, quantos viajam para a Europa? É lógico que não é só a Europa, nós temos aí os Estados Unidos, nós temos a China, que são grandes potências mundial, nós temos o Japão também, que foi arrasado pela Segunda Guerra Mundial e hoje uma grande tecnologia que o Japão tem, né?
A União Europeia é importante, mas nós temos também outras grandes potências, certo? Então nós temos, vamos voltar aqui, deixa eu abaixar um pouquinho mais essa pleta. Às vezes ela falha aqui no abaixar, mas nós vamos baixando aqui. Então tem todos os 27 países. Daí aqui eu coloquei também para vocês um trechinho. Vê lá. Quero que suba, não que abaixe. Um pouquinho aqui, ó. Como surgiu a União Europeia? A União Europeia foi criada com o objetivo de pôr o termo nas frequências de guerras, né, entre os países vizinhos, que na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço começou a unir a economia politicamente os países europeus, tendo em vista assegurar a paz duradoura. Por quê? Porque eles já tinham passado por 2 grandes guerras. Então, eles se unindo, além da economia, essa situação de mercado, eles queriam, o maior objetivo, promover o quê? A paz. Daí vocês falam, deu certo? Lógico que deu. Vamos pensar nós, seres humanos. Nós, gente, nós não vivemos um mundo isolado. Nós temos uma comunidade, não temos? Por exemplo, vocês, alunos, vocês têm a família de vocês, vocês têm os colegas do bairro de vocês, não tem? Daí vocês vão para a escola, vocês têm a turma de vocês da sala de aula, vocês têm os amigos da escola que não fazem parte da turma de vocês no mesmo ano, vocês frequentam uma catequese onde tem seus amigos, uma igreja, vocês frequentam um clube onde as pessoas estão lá, outras pessoas, vocês vão para um projeto, no projeto tem outro grupo, vão para uma escolinha de futebol onde vocês têm os seus amigos de futebol e assim por diante, vão para uma academia. Isso a gente precisa, nós seres humanos, nós precisamos viver em comunidade. Eu falo que aquele velho ditado, mandorinha não faz verão. Precisamos de outras pessoas para melhorar as situações. Vocês imaginem um país, então. Quando você tem a união, você consegue um benefício muito maior do que você ficar isolado tentando ganhar uma guerra sozinho ou tentando se desenvolver sozinho, certo? Então, isso é para vocês terem uma noção de que forma começou essa União Europeia, certo? A gente tem que pensar que nada difícil, tudo muito simples, e tentei passar assim da forma mais clara para vocês poderem entender, tá? Eu vou estar sempre colocando um vídeo complementar no grupo que eu sempre coloco para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os exercícios que eu vou passar também, vocês podem me chamar tanto no grupo quanto no particular, que estou à disposição de vocês. Certo, alunos? Espero que tenham entendido. Tentei explicar da melhor forma possível, né? E até a nossa próxima aula. E fiquem com Deus, tá? Grande beijo.